Então, Oséias 2:14 diz assim: portanto, agora vou atraí-la, vou levá-la para o deserto e falar-lhe com carinho. Ali devolverei a ela as suas vinhas e farei do vale de Acor uma porta de esperança. Ali ela me responderá como nos dias da sua infância, como no dia em que saiu do Egito. Naquele dia, declara o Senhor, você me chamará meu marido, não me chamará mais meu Senhor. Tirarei dos seus lábios os nomes de Balaim, seus nomes não serão mais invocados. Naquele dia, em favor deles, farei um acordo com os animais do campo, com as aves do céu e com os animais que rastejam pelo chão. Arco, espada e guerra. Eu os abolirei da terra, para que todos possam viver em paz. Eu me casarei com você para sempre. Eu me casarei com você com justiça e retidão, com amor e compaixão. Eu me casarei com você com fidelidade e você reconhecerá o Senhor. Verso 21. Naquele dia eu responderei, declara o Senhor. Responderei aos céus e eles responderão à terra. E a terra responderá ao cereal, ao vinho e ao azeite, e eles responderão a Jezreel. Eu a plantarei para mim na terra, tratarei com amor aquele que chamei, não amada. Direi àquele chamado, não meu povo, você é o meu povo, e ele dirá, tu és o meu Deus. Amém? Irmãos, eu gostaria de ler o verso 14, capítulo 2, verso 14, na versão King James, que ele vai falar assim: apesar de tudo, decidi trazê-la para mim, eis que vou levá-la para o deserto e lá, a sós, falarei ao seu coração. Vamos orar novamente? Senhor, nós já te pedimos, abra o nosso coração. Abra o nosso coração. Que a tua palavra seja eficaz a cada um dos irmãos aqui, como foi eficaz na minha vida. Nos ajude, Senhor, nessa manhã, a entender esse evangelho. O evangelho que transforma a nossa vida. Que a tua palavra, Deus, possa penetrar, independentemente dos corações que aqui estão, do mais duro que for, fazendo com que essa espada de dois gumes, Senhor, possa dividir, em nome de Jesus, compreender a tua palavra. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, vamos falar um pouquinho da introdução, como a gente sempre tem feito. O que nós estamos aqui? Diante de quê? Diante de um reino que foi dividido. Reino do norte. Lembra depois que o povo sai do Egito, né? Eles são divididos depois, né? Se eu não me engano, por Salomão ali, chega depois da fase de Salomão, esse povo que era um só, que foi liberto do Egito, se dividiram em dois. Reino do sul, que é o reino que nós conhecemos de Judá, e o reino do norte, que é o reino que era conhecido como Efraim, outros conhecido como Jacó. Então, esse reino que nós estamos falando aqui é o reino do norte, conhecido como reino de Efraim. E nesse reino, nós temos aqui um homem de Deus, um profeta, que foi chamado por Deus para falar com um dos piores povos daquela época, liderado por um dos piores reis daquela época, chamado Jeroboão II. Então o reino do norte, ele estava sendo reinado. Irmão, pensa nos reis ruins. Quem leu Reis vai ver vários reis. Reis bons, reis que adoravam a Deus, reis que levavam o povo a Deus. Mas a maioria dos reis, do livro de Reis, você vai ver muitos reis que foram ruins. Agora, Jeroboão foi um dos piores reis. Então o reino do norte aqui, que vinha desse povo que foi liberto do Egito, que tinha uma aliança com Deus também, aliança a qual foi feita no Monte Sinai.
Então esse povo que nós estamos falando, depravados, esse povo que era liderado por um rei totalmente depravado, era o povo que Deus tinha aliança. E esse povo aqui, essa nação de Israel, estava mergulhado, irmão, no caos. E no ano 702, esse reino aqui foi invadido pelos assírios. Irmão, é o que parece que não muda nada, né? É o que nós estamos vendo hoje também. A Síria, Israel, sempre tiveram esses conflitos, irmãos. Não é novidade para nós. Tudo que nós estamos vendo no Oriente Médio hoje, não é novidade. Quem lê a Bíblia, quem estuda as guerras, né? Quem vê as fases do povo de Deus, principalmente quando foi liberto do povo do Egito, nós vemos os assírios atacando Israel, invadindo Israel, e aqui os assírios invadiram Israel. Então, a questão dessa guerra que nós estamos presenciando, ela é antiga, irmão. E os assírios já invadiram Israel, e inclusive destruíram Israel, irmão. E eles querem fazer isso novamente. O desejo dele é destruir Israel, porque Israel é o povo que Deus tem aliança. É o povo que Deus, irmão, é uma coisa assim, poderosa, que vai além da nossa capacidade. Porque Israel, se você ler toda as escrituras, desde quando saiu do Egito, sempre se desviou, sempre desagradou a Deus, e Deus vai lá e restaura, Deus vai lá e restaura, Deus vai lá e chama, e o povo está desviado, e Deus levanta o profeta e fala. Sempre foi assim. E nós estamos diante dessa mesma realidade. Os assírios tinham invadido Israel, destruíram o povo de Israel, e nós vamos ver isso em 2 Reis, lá do capítulo 14 ao capítulo 17. E esse profeta aqui, chamado Oséias, presenciou tudo isso. E ele passou, irmão, 25 anos sendo uma voz de Deus a esse povo, que agora estava mergulhado no caos, mergulhado na imoralidade, naquilo que se podia ver tudo de errado. Esse povo estava vivendo. E tinha esse homem de Deus no meio desse povo. 25 anos falando, sendo a voz de Deus. Mas o povo, irmão, aqui tinha se rebelado contra Deus. Seus corações estavam endurecidos, eles abandonaram a Deus, eles começaram a adorar Baal. Então eles se revoltaram contra Deus, eles se voltaram contra Deus, eles esqueceram literalmente de Deus, das bênçãos que Deus tinha dado para eles, e agora eles estão na desgraça, no caos. Agora eles estão tentando viver algo bom e não conseguem. O que planta não se dá. Tudo que a necessidade que eles têm não é suprida por causa desse declínio, dessa vida imoral, desse desvio de Deus. Esse povo que antes adorava a Deus no Monte Sinai, estava adorando Baal. Estava adorando outros deuses, e uma das condições que Deus estipulou na aliança é não fazer ídolos para si. É não adorar outros deuses, mas esse povo que tinha feito aliança com Deus, estava adorando outro Deus, Baal. E o que nós vemos? Um profeta diante de um caos. E as vidas dos profetas, irmãos, nunca foram fáceis, desde a época que o povo foi liberto do Egito. Deus sempre levantou profetas para falar ao coração do seu povo, sempre. Por exemplo, Isaías ficou 3 anos, irmãos, na rua, perturbando o povo de Israel. Porque era um povo imoral, um povo que estava desviado de Deus. E ele ficou 3 anos na rua vestido como prisioneiro de guerra. Então imagina, Isaías andando na rua durante 3 anos como prisioneiro de guerra. E tinha uma mensagem por trás disso. Todas essas, vamos dizer assim, coisas estranhas que os profetas tinham no meio do povo de Deus, esses comportamentos, sempre tinham uma mensagem por trás. Jeremias, por exemplo, andava no meio do povo que estava desviado de Deus com um jugo em seus ombros. 6 meses andando no meio do povo com um jugo, dando uma mensagem para eles, dizendo: olha, se vocês não se arrependerem, virão sobre vocês um jugo muito pesado. Ezequiel, por exemplo, a Bíblia vai nos mostrar que ele brincava de guerra no meio do povo. Ele estava ilustrando aquilo que estava por vir, dizendo: olha, o que eu estou fazendo aqui no meio de vocês, essa brincadeira de guerra aqui, tem uma mensagem. E essa mensagem é que está vindo aí algo muito ruim para vocês.
Os inimigos vão vir, eles vão destruir vocês, vocês precisam se arrepender. E o povo, irmão, nem aí. O povo não estava nem aí. E aí quando nós olhamos para Oséias, não é diferente. Pelo contrário, irmão, Oséias, para mim, é um dos poucos profetas que se tornaram um sermão prático, mas prático mesmo. Às vezes nós olhamos algumas experiências de alguns profetas, como Jeremias, que foi maltratado, que foi amarrado numa árvore, que foi quase morto, foi jogado dentro de um buraco. Nós olhamos o profeta Jonas, que teve uma experiência que todo mundo sabe, que foi jogado lá no mar, né, por causa da sua desobediência, foi engolido pelo peixe, dentro da barriga daquele grande peixe, uns dizem que ele morreu, outros dizem... Mas isso não importa, o que importa é a mensagem que está por trás daquilo. Então nós lembramos dessas experiências, desses profetas, mas Oséias, irmão, Oséias viveu algo que nenhum de nós gostaria de viver. Quem é casado aqui? Quem é casado? Você sabe o que eu estou falando. Oséias entrou numa experiência, irmão, tão difícil que nenhum de nós gostaríamos de viver isso. O que Oséias viveu? Oséias foi instruído, irmão, por Deus, a casar com uma prostituta. Você pensou que loucura? E às vezes nós olhamos esse texto e falamos, Deus, um Deus de santo, um Deus justo, fez um homem se casar com uma prostituta. Que Deus é? Irmão, as coisas de Deus, a nosso entendimento humano, é limitado. Pensar como Deus, para nós, é difícil. O dia que tentou pensar, Eva lascou a gente. Adão também. Porque você será igual a Deus. Você é igual a Deus, aí você sabe, irmão, querer ser como Deus vai dar problema. Querer pensar como Deus pensa, vai dar problema. Então nós vemos aqui um homem que foi instruído pelo próprio Deus a se casar com uma prostituta. Uns chamam Gomer, outros chamam Gomer. E essa prostituta se chamava Gomer, né? Teve 3 filhos com o profeta Oséias. Só que essa mulher de dia era de Oséias e de noite era de outros homens, era dos seus amantes. E chegou uma hora que ela se envolveu tanto com os seus amantes, o que aconteceu? Ela abandonou o marido. Ela se envolveu tanto com os amantes dela que ela decidiu, dizendo, olha, quer dizer, eu não quero ficar mais casada, não. Eu não quero mais esse marido fiel, não. Eu não quero mais esse homem certinho, esse homem correto. Lembra da esposa do Cacá, né? Vocês lembram disso, né? Não, é muito certinho, é muito correto. Não, é mais ou menos isso, irmão. Oséias é muito correto, Oséias é muito homem de Deus, Oséias é muito justo. Eu quero loucuras, eu quero viver coisas doidas, eu quero aproveitar minha vida, eu quero homens diferentes. E foi isso, essa mulher decidiu uma hora abandonar o seu marido para viver com um amante. O que Deus diz para ele? Oséias, ela está lá com outro, vai lá e compra ela de volta, ela é tua. Irmão, que loucura. Ela me abandona, Deus, e eu tenho que ir lá agora e pagar por ela ter ela mas ela sempre... Oséias, vai lá, compra ela de volta, traz ela e ela vai viver com você. Ela é tua mulher. E Oséias foi obediente, foi até lá, comprou, trouxe ela para ele e nós conhecemos a história. Então, irmão, a vida do profeta Oséias, ela nunca foi fácil, irmão. Mas Deus permitiu aquilo para que ele entendesse na prática qual era o sentimento de Deus referente ao povo de Israel. Deus, irmão, tem as suas formas de falar, de trabalhar, de despertar pessoas. E com Oséias foi assim. Dizendo, Oséias, ó, eu vou permitir que você viva essa realidade para entender o que eu estou passando, o que eu penso. Qual é o meu sentimento. Não que Deus se limita a um sentimento humano, não é isso que eu estou falando. Mas é para que Oséias pudesse entender o coração de Deus. Para que pudesse entender o sentimento de Deus acerca do povo que Deus tinha aliança. Povo que Deus tinha livrado do Egito. Povo que Deus tinha feito uma aliança no Monte Sinai. Aliança que eles quebraram quando entraram na Terra Prometida.
adorando outros deuses, dando a ele crédito das bênçãos que Deus tinha dado a eles. E é esse o contexto, irmão, de Oséias 2,14. É isso que nós vamos tratar aqui essa manhã. Aí do verso 1, do capítulo 2 ao verso 1 ao verso 13, qual que é o contexto ali? Deus fala aos filhos para repreender a mãe por sua infidelidade, dizendo: olha, filhos, fale a sua mãe, porque ela está sendo fiel. Ou seja, Israel era culpado, irmão, de adorar outros deuses. Israel tinha se desviado de Deus, estava adorando outros deuses pagãos. Principalmente o deus da chuva chamado Baal, como nós lemos aqui. E toda vez, irmão, que eles passavam fome, passavam seca, em vez de se voltar para o Senhor, como nós já presenciamos isso em toda a história de Israel, eles se voltaram para Baal. Eles chegavam e faziam um altar a Baal. Irmão, naquela época, adorar o deus Baal era coisa louca, não é acender uma velinha, como a gente vê na esquina aí. Vai acender uma velinha, sacrifica. Não, irmão. Era uma entrega física. Era imoralidade, era prostituição, era tudo que você podia imaginar. É igual a Deus de Atenas, naquela época. Paulo combatia essa imoralidade. Não era acender uma velinha lá e orar, não. Tinha que se deitar, tinha que se prostituir, porque essa era a forma de cultuar o Deus. E aqui nós vemos esse Deus Baal, que não muda. Era aquele Deus que era adorado não apenas espiritualmente, se reverenciando, ajoelhando, não. Tinha que se prostituir, tinha que se deitar, tinha que fazer os seus sacrifícios físicos. E Deus considerava isso, irmão, como uma prostituição, porque eles tinham uma aliança com o Senhor. Eles fizeram uma aliança no Monte Sinai, e essa aliança estava sendo quebrada por causa da idolatria, da desobediência. E Oséias agora, irmão, conseguiu entender o coração de Deus. Ele conseguiu entender o sentimento de Deus. Por quê? Porque ele vivia isso com sua esposa Gomer. Ele sabia a dor da traição, ele sabia a vergonha, a humilhação de ser traído pela sua esposa, irmão. Olha que loucura. É doideira, irmão. Então ele decide o quê? Aceitar. Irmão, eu acho que dos profetas, se não me falha a memória, eu acho que antes de falar com o povo, Oséias foi quase o único, antes de falar, a viver. Sabe, antes de Deus chamar, diga ao povo, não, você vai fazer o seguinte: você vai se casar com uma prostituta, ela vai ser sua esposa, e aí você vai ter aquela vida com ela, e depois que você entender tudo, o sentimento, o que eu estou sentindo, e aí sim você vai falar com o povo. Irmão, tem coisas que Deus vai fazer a gente viver primeiro, para depois ser uma voz profética no coração das pessoas. Tem coisas que Deus vai fazer com que eu e você primeiro viva, antes de falar. Porque tem muita gente que fala bem, mas não vive. Tem muita gente que é bom de falar. Sabe aquela pessoa boa que dá conselhos bons? Aí você olha para a vida da pessoa, não vive. Não tem sentimento, não tem emoção. Não estou falando de experiências, né? Porque às vezes os casados são assim. A gente olha para uma pessoa mais nova e fala assim: mas quem é você, né, para me dar experiência? Às vezes tem coisas na vida que não é apenas experiências de vida. Tem coisas que são experiências com Deus, e é o que muda as pessoas. Amém, irmão? Então, Oséias, ele entendeu o coração de Deus, ele entendeu o que Deus estava pensando. Ele teve esse sentimento de Deus porque ele estava vivendo essa realidade. Oséias se tornou a mensagem, irmão. Deus quer nos tornar a mensagem primeiro. Antes de sair daí pregando, falando, se tornando a mensagem. E aí, nós olhamos para Oséias, o que nós vemos de Oséias? Diferente dos outros profetas. Os outros profetas se você não se arrepender, tu vai morrer. Deus vai destruir, Deus vai matar. Se vocês não se arrepender hoje, vai vir fogo, vai descer fogo. Deus vai mandar os inimigos, eles vão destruir vocês. Ai de vocês. Não, Oséias é diferente.
Oséias foi um dos grandes homens e um dos homens, os profetas mais amorosos, irmão, de todos os tempos. O profeta Oséias é diferente dos outros. E o amor dele, irmão, era tão intenso que nem os comportamentos mais depravados da sua esposa foi capaz de mudar o seu amor por ela. Não mudou. Você não vê Oséias rejeitando a sua esposa. Você não vê Oséias murmurando ou reclamando. Não, existia um sentimento, um amor intenso. Tanto que ele foi lá e comprou de volta. Ah, porque Deus falou. Ele comprou porque, irmão, existia um amor por trás disso. Sem dúvida, irmão, Gomer partiu o coração de Oséias. E fez com que isso possibilitou o profeta Oséias desse uma mensagem ao seu povo. E não ao seu povo, mas se aplica também a todos nós aqui essa manhã. E qual que é a mensagem? Que não importa o quão mal nós somos ou o que nós fazemos, Deus, por causa da sua aliança, continua nos amando. Irmão, eu vou repetir isso. Escute o que eu vou falar, pelo amor de Deus. Qual que é o contexto de Oséias? O contexto de Oséias é, Deus tinha uma aliança com o povo, amém? Deus tinha uma aliança, presta atenção nisso. E a aliança que Deus tinha com esse povo está ali relacionada a cumprir o que ele disse que faria. A Bíblia diz, em 2 Timóteo 2,13, que mesmo a gente sendo infiel, Deus continua o quê? Fiel. Sim ou não? Está lá em 2 Timóteo 2,13. Mesmo a gente sendo infiel, Deus continua fiel. E o que isso quer dizer, pastor? Isso quer dizer, irmão, que toda aliança que Deus faz, Deus cumpre. Amém ou não? Deus faz uma aliança, ele não é filho do homem para que minta. Acho que não é filho do homem para que se arrependa. Deus cumpre a sua aliança. Isso está claro? Toda aliança que Deus faz, independentemente da fidelidade, Ele continua fiel. Irmão, isso é um ponto que a gente precisa ter maturidade para entender. Lembre-se de que não é sobre nós, é sobre Ele. Pega toda a história de Israel. O povo se desviando, o povo se afastando, Deus restaurando, Deus trazendo de volta e Deus fazendo promessa. O povo se desvia, Deus restaura, Deus faz promessa. Deus diz que eles entrariam em Canaã, eles entraram em Canaã. Ah, mas aquela descendência que murmurou no Egito não entrou. Não entrou, mas aquele povo que Deus tinha feito uma aliança, entrou. O povo em si, os seus filhos entraram, a descendência dos seus filhos pisaram na terra prometida. Aquele povo que viveu, que murmurou, que reclamou, que estava lá no Egito, contaminado, Deus falou, não, esse povo não vai entrar, mas a sua descendência vai entrar. Vocês estão entendendo? O povo que tinha aliança. Então Deus cumpre a sua aliança. Por isso, irmão, nós entendemos que Deus odeia o divórcio. Por que você acha que Deus odeia o divórcio? Porque quebra uma aliança. Porque quando alguém casa pela segunda vez, e isso eu falo com o entendimento correto, pela terceira vez está em adultério. Porque, irmão, é uma aliança. Ah, quando é na ignorância, quando é no tempo da ignorância, irmão, isso é Deus. E eu creio que Deus é um Deus que compreende pela ignorância. Ah, mas a partir do momento que nós temos entendimento, o poder que a aliança tem, acabou, irmão. E não tem conversa. Casamento é coisa séria. Porque casamento é uma aliança que nós fazemos diante de Deus. Amém? Por isso Deus odeia o divórcio. Por isso Deus condena o adúltero. Por que Deus condena? Irmão, presta atenção. Por que Deus vai condenar o adúltero? Porque o adúltero quebrou uma aliança. Deus condena o adúltero ao fogo do inferno porque ele quebrou uma aliança. E como se restaura? Perdão. Você não, olha, eu adulterei. Olha, eu pequei contra você, mulher. Eu traí você. E Deus é poderoso para restaurar a aliança, amém? Amém, irmão? Deus é poderoso. Porque nós vemos isso em toda a Bíblia. O povo se desvia,
a aliança é quebrada, o povo se arrepende e Deus restaura. É assim na nossa vida também. É assim na vida de casado. Não estou dizendo que você vai sair por aí adulterando à vontade, chega lá e... Não, irmão, é arrependimento, é mudança de vida. É dizendo, olha, quebrei, errei, falhei, me perdoa e não fazer mais. Amém? Porque Deus odeia, Deus condena o adúltero por causa da quebra de aliança. Então, irmão, é através da aliança que Deus manifesta o seu amor e a sua misericórdia. Israel não merecia ser salvo e Deus, por causa da aliança, restaura, derrama o seu amor e a sua misericórdia e restaura o povo. E essa misericórdia, irmão, ela não é passar a mão na cabeça, como muitas pessoas acham por aí. Essa misericórdia não é o que a gente escuta nos altares hoje, dizendo, olha, Deus te ama do jeito que você é. Não, Deus não te ama do jeito que você é. Não existe isso, irmão. Isso não é amor. Isso é negligência. Deus quer, eu sempre falo isso, né? Deus te ama tanto, irmão, que Ele quer fazer você a imagem do seu Filho Jesus Cristo. Ele quer transformar você, Ele quer mudar você. Deus te ama tanto que Ele quer mudar a sua mente, o seu coração, a sua maneira de viver, maneira de andar, a tua obediência. Deus te ama tanto que Ele não quer deixar do jeito que você é. Ele quer te melhorar, Ele quer te aperfeiçoar, Ele quer transformar, Ele quer mudar a sua maneira de vida. Isso é amor. Gente que aceita o outro do jeito que é, cabeção, orgulhoso, não é amor. Porque o amor, ele aperfeiçoa, o amor, ele transforma. Meu irmão, Deus é amor e esse amor nos transforma. Esse amor de Deus não é deixar a gente do jeito que a gente é. Ah, parei de beber, mas ainda continuo falando palavrão, ainda continuo sendo imoral nos pensamentos, mas continuo. Eu continuo ainda fazendo os meus esqueminha por fora. Não, Deus quer transformar você. Deus quer transformar a gente. Isso é amor. Deus nos ama tanto. Vai falar assim para o seu irmão, Deus te ama tanto que quer transformar você, meu lindo. E aí Deus nos ama tanto também, irmão, que agora a gente vai profundo. Deus nos ama tanto que Ele vai permitir coisas. Coisas às vezes boas e coisas ruins. Para quê? Para cumprir a sua aliança na nossa vida. Aqui, irmão, no caso de Israel, o que ele disse que iria fazer com o seu povo, que a gente acabou de ler? Para trazê-los de volta para ele. Vai lá para o texto, verso 14. O que ele disse aqui, ó? Portanto, agora eu vou atrair. Irmão, presta atenção. Leia esse texto com o entendimento de que Deus tem uma aliança com esse povo. E Deus vai cumprir essa aliança. Independentemente da maneira que eles estão vivendo. Deus vai cumprir essa aliança. Aí o que Deus faz? O que Deus diz que iria fazer com eles? Verso 14. Eu atrairei. Eu atrairei. É isso que diz o texto? Ou seja, presta atenção. Deus está falando com o seu povo, olha, eu vou atrair vocês. Eu sei que vocês estão longe de mim, eu sei que vocês não querem me obedecer, eu sei que vocês continuam adorando outros deuses, mas quebrando a minha aliança, mas eu vou atrair vocês. Ou seja, eu vou convencer vocês a voltar os seus olhos para mim. Eu vou convencer vocês a voltar a me amar novamente. Deus está falando isso, irmão. E aí eu lembro da minha conversão, você vai lembrar da tua, que chegou um momento da minha vida que eu estava tão, acho que foi a última vez que aconteceu um fato com ela, que nós éramos noivos e tal. E aí eu caí do telhado, vocês conhecem a história, fugindo dela, culpa dela, viu? Foi culpa dela. Fugindo dela, caí do telhado, caí dentro da cozinha da minha tia, aí... Sabia não? Não, eu era rápido... deixa pra lá, Tá bom. Mas só para entender, era noivo dela, me namorava outra moça, aí as duas foram lá em casa, fui no telhado, fui pular o muro, eu caí, fui para viela, me joguei, falei que eu não estava sentindo as pernas, veio o SAMU, me levou para o hospital, irmão, e era mentira, e depois daquele dia, eu liguei para ela, e ela falou assim para mim,
Como é que você falou? Bem feito, né? Tudo que você plantou, você colheu. Me esquece. Aí, depois daquele telefonema, eu falei, no hospital já, estava no hospital lá fora, né? Que era orelhão, né? E eu falei assim, eu preciso mudar de vida, senão eu vou morrer nessa vida aqui. Irmão, do nada. E eu já estava sendo evangelizado, né? Por um rapaz, um amigo, inclusive. Convidado à igreja, convidado. Eu falei, quer saber, eu vou nessa igreja. Isso aconteceu quase beirando o final de semana. E eu fui para a igreja. E desde lá, irmão, estou aqui hoje. Não, nunca me desviei. Deus me colocou nessa vida doida dele, Deus me deu esse chamado, e desde lá, irmão, eu estou firme com o Senhor. Eu aceitei o convite, eu creio que foi o Espírito de Deus dizendo ao meu coração, dizendo, ou você muda, ou tu vai morrer nessa vida. Amém? Deus me atraiu. Quem foi atraído por Deus aqui? A Priscila sempre fala, né? Eu não tinha problema, pastor. Eu não tinha nada para você. Deus atrai. E Deus atrai com suas cordas de amor. O profeta Osés, no capítulo 11, 4, vai falar que Deus nos traz para perto dele com suas cordas de amor. Deus me trouxe para perto dele. Deus trouxe você para perto dele com cordas de amor. Por mais difícil que tenha sido o momento antes da sua conversão, a cordas de amor amarrou você e disse assim, você é meu, eu te atraí, eu estou te atraindo para perto de mim. Eu vou para a igreja. Não, Deus falou assim, olha, chegou o seu tempo, eu estou te atraindo. Ele me atraiu, ele te atraiu. Porque, irmão, Deus não quer que o amemos por medo. O pior evangelismo de um crente é chegar para a pessoa e falar assim, ó, se tu não mudar de vida, tu vai morrer, hein? Lembra dos profetas, né? Dizendo assim, olha, Deus te ama tanto que Ele não quer essa vida para você. Sai dessa vida, cara. Deus te ama tanto que Ele quer transformar a sua vida, Ele quer te tirar dessa situação por amor, não é pelo medo. Sabe, a gente muitas vezes vive a nossa caminhada cristã com medo de ir para o inferno. Irmão, nós não devemos temer o inferno. Ele veio não para nos condenar, ele veio para nos salvar, irmão. Só que tem gente que serve a Deus com medo de ir para o inferno. Não, eu preciso ir para a igreja porque eu vou para o inferno. Não, eu preciso fazer as coisas certinho porque eu vou para o inferno. Irmão, você já está no inferno. Está condenado. Por quê? Porque o que te faz servir a Deus é o medo. Não, Deus me amou tanto, Ele nos ama tanto, Ele me amou tanto que deu o seu único filho, o único que Ele tinha, Ele deu, Ele entregou por nós, pelos nossos pecados. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, mediante ao seu Filho Cristo Jesus. É por amor, nós estamos servindo Ele por amor, igreja. Irmão, você está na igreja por amor, não é por causa do medo de ir para o inferno, não. Eu estou com medo da guerra, agora os Estados Unidos atacou o Irã, agora as coisas vai... Irmão, eu estou dando glória a Deus, porque eu quero ver o nosso Senhor Redentor descendo nas nuvens com seu cavalo branco. Eu quero ver os anjos vindo, guerreando contra os inimigos de Israel. Eu quero ver a igreja sendo perseguida e o povo cheio do Espírito Santo de Deus, proclamando o Evangelho, o poder de Deus sendo derramado sobre nós. Eu quero ver isso, os meus olhos desejam e anseiam ver essas coisas, mas parece que a gente fica com medo. Ai meu Deus, se vier guerra. Ai meu Deus, se acontecer isso. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, Deus vai derramar graça nesse dia. Vai ser dias difíceis, vai ser dias temorosos, vai ser dias que a gente vai falar, vai ter pavor e a gente fala, e o Espírito de Deus vai vir, pum, vai te dar paz no seu coração. O Espírito de Deus vai trazer alívio, Deus vai trazer refrigério. Irmão, não é por medo, é por amor. Ele nos atraiu em amor. Queridos, Deus sabe que eu e você somos falhos, nós somos pecadores. Mas se Ele começou uma boa obra na nossa vida, Ele há de completá-la em nós. Quem crê que Deus começou uma obra na tua vida aqui, Deus vai completar, porque Deus tem uma aliança. Mediante não a nós, não é por nós, não por nós, mas por Ele. Ele quem? Jesus Cristo. Se você entregou a tua vida a Jesus, se você diz, Senhor, Tu és meu Senhor, o meu Deus, meu Salvador, só em Ti eu encontro salvação, acabou. Ele começou uma obra na tua vida e Ele vai completar essa obra.
Ele vai, porque é a aliança entre Deus e o Filho. E nós devemos nos apegar a essas coisas. Ah, mas eu sou pecador, eu também sou. Ah, mas eu sou falho, eu também sou. Ah, eu penso coisas erradas, eu também penso, irmão. Ninguém aqui está imune dos pecados da vida diária. Ninguém, nenhum de nós, nem pastor, nem apóstolo, nem ninguém. Todos nós aqui pecamos. É no pensar, é no falar, é no sentimento, é na inveja, é na ira, é na raiva. É algum momento ali do dia. Mas louvado seja o nome do Senhor, que temos Jesus Cristo como nosso mediador, como nosso advogado. É aquele que intercede por nós. É aquele que abriu um novo e vivo caminho para nós entrarmos. Não é por nós, é por Ele. Ele vai nos atrair. Irmão, se você nunca foi atraído, Ele vai te atrair essa manhã, em nome de Jesus. Ah, mas eu vou à igreja, você pode vir à igreja, mas Ele vai te atrair hoje. Ele vai te amarrar com as cordas de amor essa manhã. Você vai se sentir amado por Ele. Ele vai dizer assim para tu: eu comecei a obra na tua vida hoje, e eu vou completar essa obra. E aí, irmão, depois que Ele nos atrai, o que Ele faz com nós? Vai lá para o texto. Olha o que o texto diz. Verso 14. Portanto, agora vou atraí-la e vou levá-la para o deserto. Irmão, vamos lá, vem cá. Por quê? Porque Deus atrairia um povo e levaria para o deserto. Que sentido faz isso? Porque é no deserto que as pessoas são provadas. É no deserto que as pessoas se tornam dependentes de Deus. É no deserto que as pessoas ficam mais sensíveis à voz de Deus. É no deserto que Deus conhece o seu coração. É no deserto que Deus faz o que os ídolos não podem fazer, milagres. É no deserto que as pessoas são transformadas. É no deserto que Deus se revela como se revelou para os seus profetas. Por exemplo, Moisés. É no deserto. Irmãos, muitos reclamam do deserto da vida. Mas é no deserto que Deus fala. Fala onde? Ao nosso coração. Vai para o texto. O que o texto vai falar? Na versão King James diz assim: apesar de tudo que vocês estão vivendo, apesar da maneira que vocês estão vivendo, eu decidi atraí-los para mim. Eis que vou levá-lo para o deserto. E lá no deserto, irmão, presta atenção. E lá onde? Lá no deserto. A sós falarei ao seu coração. Quem tem essa tradução? E lá no deserto, a sós falarei ao seu coração. Você está entendendo por que Deus quer nos levar para o deserto quando a vida está uma bagunça? Porque tem crente que diz assim: eu não sei porque eu estou vivendo isso. Deus está te levando para o deserto. Deus está te levando para esse lugar porque Ele quer falar com você. Porque enquanto você está na multidão, enquanto tem gente aqui, enquanto os ídolos estão aqui, enquanto os barulhos dessa cidade louca, a muvuca está aqui, e fulano aqui, ciclano aqui, e as dívidas, e o problema, e quantas coisas estão aqui, a multidão está fazendo barulho, irmão, você nunca vai ouvir Deus. Enquanto os desejos, os impulsos da carne estão falando, você nunca vai ouvir Deus. Então o que Deus tem que fazer com gente assim? Por que Deus disse: olha, eu vou atrair vocês, mesmo sendo assim, e eu vou levar vocês para o deserto. E lá no deserto, a sós, porque deserto é lugar aonde Deus fica a sós com a gente. No deserto é onde não tem amigo. No deserto, às vezes, onde não tem nem familiar para ajudar. No deserto é onde não tem pastor, onde não tem ninguém. Às vezes até as pessoas até tentam. Mas é Deus que colocou lá, é Deus que levou. Irmão, eu aprendi nessa vida a não se intrometer nos desertos dos outros. Deus foi claro para mim e para minha esposa, dizendo: não se intrometa em deserto dos outros. Eu estou levando para lá, é eu. Muitas vezes, eu atrapalhava. Ia lá e correria, e ajuda, e vai, e ajuda, e vai. E ajuda. Irmão, e Deus me disciplinou. Deus me exortou. Através da minha esposa, Deus falava para ela assim: não, olha, é Deus que está levando. É Ele que está levando para lá. Deixa aquela pessoa lá. Quando Deus falar para você agora, vai e ajuda, vai e faz, aí você faz. Mas não seja movido pelos sentimentos da carne. Porque é Deus que está tratando. Quem está entendendo?
Irmão, tem pessoas à sua volta que Deus está levando para o deserto, deixa lá. O que cabe a nós? Irmão, estou orando por você. Deus, tem misericórdia. Deus, abre os ouvidos. Deus, quebra o coração orgulhoso. Ajuda teu filho, ajuda meu irmão, ajuda teu servo. Tem misericórdia. É orar. E aí Deus vai chegar um momento na nossa vida que Deus fala assim, agora vai lá, servo. E abençoa fulano, abençoa ciclano, abençoa Beltrano. Vai lá e faz, vai lá e age. Eu vou derramar sobre você porque eu vi em você um coração sincero. Vai lá e ajuda. É Deus orientando. Kleber sempre fala isso, né, Kleber? Kleber, tudo que o Kleber fazia, a cor do sofá do Kleber, lembra, Kleber? Qualquer coisa que o Kleber ia fazer, a Tainá, é oração. A gente achava que, não, o Kleber espiritualiza, Tainá, o Kleber espiritualiza demais. Não, irmão, é oração. Direção de Deus. Sabe, dá os passos certos. Porque Deus está falando aqui, olha, eu vou atrair vocês e vou levar vocês para o deserto. E vocês sabem o que é deserto. Deserto é lugar de escassez, irmão. Tem gente aqui no deserto? Qual que é o propósito do deserto? É destruir você? Não. É provar você, irmão. O deserto é onde Deus fala. É no silêncio que Deus quer falar com a gente. É lá no deserto, o lugar onde os ídolos não têm acesso ao seu coração. Porque no deserto não tem ídolo que vai ajudar a gente. No deserto não tem um Deus que vai estender as mãos. Lembra lá do profeta? Elias, desculpa. Diante dos profetas de Baal. Dizendo assim, olha, nós vamos fazer um altar aqui. E o Deus que responder é o Deus de Israel. E está lá os idólatras, faz aquele altar, e faz aquele tudo, e berra, e se corta, e os ídolos não respondem. Mas, irmão, estava Elias lá, naquele deserto. E Elias, naquele deserto, faz um altar, prepara o altar, joga aquela água que a gente sabe, e diz, Senhor, se revela, se mostra, para que esse povo veja que há Deus em Israel, e Deus manda fogo no altar. Você entende a diferença? No deserto, quem responde não é ídolos, é Deus. Você pode acender vela para qualquer santo, você pode fazer qualquer mandimba. Claro, isso não acontece entre nós, mas as pessoas podem fazer isso. Não tem resposta. Agora, quando Deus está no deserto, tem resposta. Está com fome? Deus manda maná do céu. Está com sede? Deus abre a água na rocha. Deus pode fazer o impossível no deserto. Vocês estão entendendo? O melhor período do povo de Israel, irmão, não foi, eu penso assim, tá? Não foi em Canaã, foi no deserto. Porque lá no deserto eles viram o milagre de Deus. O melhor lugar que Deus quer que a gente entenda que Ele nos colocou é no deserto, porque nós vemos a mão de Deus se estendendo sobre nós. Só que a gente não quer estar no deserto. As pessoas não querem ser provadas, não querem passar pela provação. Não, elas querem os manjares. E aí por isso que fazem mau negócios, por isso que começam a barganhar com Deus. Deus, se você me abençoar, eu vou dar 10 vezes mais. Não, irmão, com Deus não funciona assim. É no deserto que Deus quer falar ao nosso coração. Vocês estão entendendo, irmão? O propósito de Deus levar para o deserto, qual que é? Olha o texto. Vou levá-lo para o deserto e falar ao seu coração. Deus quer levar a gente para o deserto, muita gente para o deserto, sabe para quê? Para dizer assim, você está quebrando a minha aliança, até quando você vai viver isso? Deus vai levar a gente para o deserto, para Deus falar assim, você está adorando outros ídolos, você está dando crédito a outros ídolos, quem está te abençoando sou eu, quem está te dando saúde sou eu, quem está honrando você sou eu, você está em desobediência. Você ora, você pede, mas irmão, enquanto você estiver vivendo assim, Deus não vai restaurar você. Deus não vai mudar a sua situação. Queridos irmãos, presta atenção nisso. Deus quer levar pessoas ao deserto para falar ao seu coração.
Quem aqui almeja por isso? Quem aqui tem coragem de dizer, Senhor, eu estou desviado mesmo, eu estou fora dos seus caminhos, eu tenho sido desobediente, eu não tenho obedecido às suas leis, eu venho à igreja, mas eu sou aquela mesma pessoa do mundo, eu não mudei nada. Senhor, eu quero ser levado hoje para o deserto. E Deus vai te levar para o deserto. Porque é lá que Deus vai estar sós com você e Ele vai chegar para você e dizer assim, ó, você tem que mudar isso. Tem que abandonar isso. Ó, isso me desagrada, isso me agrada. Deus nos leva para o deserto para falar ao nosso coração, irmão. Quem quer ouvir a voz de Deus aqui, irmão? Ele fez isso com o povo que tirou do Egito. Lá lembra, Deuteronômio 8:2, diz assim, eu os conduzi ao deserto. Deus está falando, eu os conduzi ao deserto por 40 anos para saber a intenção do coração dele. Agora você entende por que o povo ficou 40 anos no deserto? Porque Deus queria saber o que estava aqui, ó. Irmão, o tempo que você vai ficar no deserto vai revelar o teu coração. Se você for alguém humilde, alguém sensível, alguém que entendeu a situação que está, menos tempo você vai ficar no deserto. Agora, enquanto você estiver no deserto, murmurando, reclamando e colocando Deus na parede, olha Deus, pô, te servi tanto, ó Deus, fui dizimista, fui ofertante, por que eu estou assim? Por que minha vida está assim? E Deus está ali, ó. Tá bom, você só vai ficar mais tempo. Vai continuar reclamando, vai continuar murmurando, eu quero falar com você, mas o problema é que você está cheio de argumento. O problema é que você está sempre usando a sua autojustificativa. Porque você me serve desde quando? Porque você era ofertante, porque você era dizimista, porque você servia a igreja, e agora você não faz nada, mas você quer me pôr na parede? Você não está entendendo o que eu quero falar com você, o que eu quero mostrar para você? E para ouvir a voz de Deus no nosso coração, a gente precisa largar os nossos argumentos. E a pergunta é, irmão, será que nesta manhã Deus precisa atrair alguém? Não apenas atrair, mas levar ao deserto para falar o coração? A resposta é, depende da maneira que você está vivendo. Esse povo aqui estava desviado. E ó, não é desviado totalmente não, eles cultuavam a Deus, tá? Eles iam no templo adorar a Deus, tá? Não é, só não, eles adoravam. Para eles achavam que estavam obedecendo a Deus. E não estavam. Estavam quebrando a aliança. Estavam fazendo uma mistura, sabe? Tipo assim, domingo estava na igreja, mas a semana inteira estava adorando Baal. E nós não podemos ser assim. Domingo a gente está na igreja e na semana inteira a gente adora Baal. Os ídolos falam mais ao nosso coração do que a Deus. Não pode ser assim, irmão. Deus é o nosso Deus de domingo a domingo, amém, irmão? De domingo a domingo é Ele quem governa a nossa vida. E esse povo estava quebrando a aliança, mesmo cultuando a Deus. Mas o que eu quero dizer aqui para vocês, irmão, e a gente finaliza. Ele começou uma obra na nossa vida. Amém? Pela obra de Jesus. Ele vai atrair você. Ele vai te conduzir para o deserto se for necessário. E quando você estiver lá, lembre-se disso. Deus vai falar assim para você, eu te trouxe aqui para falar ao seu coração das coisas que você precisa mudar. E quando você se voltar para mim, eu vou restaurar você. Eu vou restaurar a sua vida. Irmão, não acredite nesse evangelho que está sendo pregado aí, irmão. Não acredite nesse evangelho de YouTube, não, irmão. Não acredite nessas mensagens que estão dizendo por aí. As pessoas querem restauração sem antes passar por deserto. Não funciona. Eu quero bênção, eu quero... Não funciona. O evangelho não é uma varinha mágica, irmão. O evangelho é o poder de Deus. Que primeiro transforma a gente, depois muda a nossa vida. E se Deus quiser mudar. Porque se Ele não quiser, louvado seja o nome do Senhor. Lembra de Paulo semana passada? Senhor, tira de mim essa doença. Não, Paulo, eu não vou tirar, porque a minha graça te basta. Você precisa da minha graça só. Você não precisa de milhões na conta, você precisa da minha graça. E tem pessoas na nossa vida, nós vamos apenas depender da graça. Não vai ter milhões na conta. E está tudo bem. Não tem jeitinho com Deus, irmão. Deus é um Deus de aliança. Amém? A restauração que nós vemos aqui a partir do verso 15, ela é uma realidade. Para quem? Para quem vai para o deserto. E no deserto escuta a voz de Deus ao seu coração.
Porque depois ele diz assim no verso 15: ali devolverei a ela as suas vinhas e farei do vale de Acor uma porta de esperança. E aqui ele começa a falar das bênçãos. A gente quer bênção, mas não quer passar no deserto. A gente quer bênção e acha que uma campanha de 7 dias vai mudar a nossa vida. Não vai. A gente quer bênção, não quer pagar o preço, não quer aprender, não quer passar pelas provações, não quer ser a mensagem, como Oséias. Oséias foi a mensagem. Que Deus essa manhã possa ter misericórdia de nós. E que Ele mude os nossos corações. E que se nós, se você, se eu também, eu não estou imune disso, um dia começarmos a viver essa realidade desse povo aqui, desobediente, dando ouvido mais para os ídolos do que a Deus, eu quero ser levado para o deserto. Eu quero ouvir a voz de Deus. Que nessa manhã, irmão, você possa ser atraído pelo Senhor. Que Ele possa te levar para o deserto. E no deserto Ele vai falar ao seu coração. Vamos orar?